Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Guit Webcode. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? E vamos aqui, pessoal, prosseguindo, tá? Com o nosso projeto Code Pizzaria, beleza? Na aula passada, pessoal, a gente criou o nosso header, o nosso footer, né? Aqui, ó. A gente criou o nosso header, o nosso footer, criou todas essas informações. E é o seguinte, pessoal, ó. A gente vai começando, tipo, nas partes mais pequenas e a gente vai juntando as coisas aqui. Nessa aula aqui, o que é que a gente vai já começar a fazer, já de início, já aqui? A gente já vai criar esse carrinho aqui, ó, tá? Esse componente aqui de carrinho onde vai mostrar os itens, tá? A quantidade de itens, tá bom? Então vamos lá, ó. O que é que a gente vai fazer? Ó, vamos lá. A primeira coisa, vamos entrar aqui já, pessoal, em Cart Button, aqui, ó, Cart Button, tá bom? E vamos aqui fazer o seguinte, já vamos importar aquele ícone do carrinho de compra, né? Então, importe, opa, minúscula, né? Então já vamos importar ele, pessoal, já para ficar prontinho, tá? Então vamos lá. Importe, então já vamos aqui, pessoal, fazer o seguinte, ó, vamos lá no nosso icon aqui, ó, e vamos procurar aqui, ó, por esse componente aqui, ó. Tá vendo? Então, se você colocar cart, você já vai encontrar, tá bom? E no caso ele, ó, esse aqui, ó, tá vendo que ele tem esse aqui, ó. Esse aqui que a gente vai pegar ele, ó. Beleza? Então esse aqui, ó. Show? Então vamos copiar, beleza? Vamos copiar. Já vamos aqui, ó. Vamos colar ele aqui dentro, aqui, ó. E vamos dizer que ele é da from@tablereact. Aqui, ó. Tá bom? Então já vamos deixar ele prontinho aqui. Muito bem? Show. Aqui no return, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar um link do React, pessoal. Ó, do React, ou do Next, perdão. Esse link aqui é do Next. Por quê? Esse link aqui, pessoal, ele é o seguinte. Quando você clica aqui, ó, ele joga você para outra página, tá vendo? Ó? Então eu tô usando ele como um link, tá bom? Então por isso, vamos usar o link aqui. Aqui ele tá reclamando que ele precisa passar uma propriedade href aqui, ó, tá bom? Então vamos colocar o href. Por enquanto, vamos colocar aqui um link cego, por enquanto, tá? Beleza? E aqui dentro a gente vai começar a brincadeira. O que a gente vai fazer? Já vamos criar uma div aqui, ó. Essa div, ela vai ter aqui um class name. Eu vou dar um fixed. Eu vou explicar para você por que é fixed, tá? Eu vou usar também um Z40, né? Você vê que eu tô gostando de usar esse Z40, né? Um top padding, tá? Um padding de 3, tá? Um padding 3. E vou dar uma margem top também de 8. Eu vou afastar ele de cima para baixo, certo? Vou baixar ele do topo para baixo, tá bom? E presta atenção. Se a gente colocar aqui, ó, por enquanto, se eu colocar aqui um exemplo, um bg-red-500, 500, deixa eu ver aqui, ó, colocar uns pontinhos aqui, ó, pra gente ver lá. Se a gente for ver aqui, deixa eu chamar primeiro, tá, pessoal? Eu tenho que chamar ele primeiro aqui no page, tá? Então vamos chamar ele aqui, ó, aqui, ó. Tem que chamar só pra ver, só pra gente ver um exemplozinho aqui por enquanto, tá bom? Vamos chamar aqui o cart button. Cart button já importou pra mim lá, ó, cart button lá em cima, tá? Agora, se a gente for ver, a gente consegue ver alguma coisa. Deixa eu ver aqui, deixa eu atualizar. Aqui, ó. Tá lá, pessoal, ó. Se você ver, ó. Aqui no cantinho aqui, ó. Tá vendo, ó? 3 pontinhos, ó. Tá lá, ó. Beleza? Então, ali é a área do nosso carrinho. Apenas a área, tá certo? Ok. Então, a gente vai criar o nosso ícone aí e os conteúdos a mais que a gente vai usar, tá bom? Então, já vamos usar também uma div aqui novamente. Essa div, que é a div onde vai ter ali, inclusive, o meu ícone, tá? Vai ser do tipo flex. Tem um display flex, tá? Vai ter um justify content, eu vou dar um center aqui, né? Justify content center. E vou dar um padding 4, tá bom? Padding 4. Muito bem. Agora aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o meu ícone. Então, icon, shopping, cart, copy. Aqui, ó. Beleza? Então, aqui eu vou usar o meu ícone. Eu vou dar uma cor pra ele, color, tá? A cor que eu vou dar é uma cor branca, ó, cor branquinha, tá? Eu vou também dar pra ele, pessoal, um size. Só lembrando que eu uso o size pra mim dar tamanho no meu ícone, tá? Opa, size, né? Opa, size. Eu vou dar um tamanho dele de 40. É como se fosse ali pixels. Só lembrando que isso aqui não é do teu índice, tá, pessoal? Isso aqui não é teu índice. Isso aqui é do próprio ícone, as propriedades aqui do ícone, tá bom? E vou dar um stroke. Esse stroke, ele define pra mim a espessura, tá? É como se fosse ali um bold, sabe? Um peso no ícone, tá bom? Eu vou dar um 2. Se a gente for ver aqui, ó, vamos ver lá, ó.
Olha lá o meu carrinho lá, pessoal. Olha só que bonito, ó. Puxei o zoom aqui, ó. Olha o bichão lá, ó. Tá vendo? Beleza. Por que, pessoal, que ele tá aqui? Porque eu tô usando uma posição fixa, tá bom? Então eu tô usando uma posição fixa e ele fica lá, tá certo? Deixa eu minimizar, né? Na verdade. Agora a gente tem uma sacada, pessoal, porque eu tenho um carrinho de compra, certo? Eu tenho o carrinho, mas eu tenho meio que esse aqui, ó, essa bolinha, esse ícone, isso não é um ícone, mas eu tenho meio que esse número aqui, onde vai ser a quantidade de item no carrinho com essa borda e essa cor, tá? Então vamos fazer isso aí, ó. Então é o seguinte, ó, aqui dentro ainda, tá, da div, onde tá o meu ícone, eu vou criar outra div, olha só que interessante. Essa div, eu vou por enquanto colocar aqui apenas um zero, que é para representar como se fosse ali a quantidade zero, tá bom? Porque isso aí vai vir dinâmico lá da base, para nossa base de dados lá, tá? Class name, eu vou dizer que aqui vai ter um flex, ó, flex, vai ter um justify, né? Um justify, eu vou colocar um center, tá? Um justify center, e vou dar um background, bg-zinc, e vou usar aqui, pessoal, na verdade, eu vou usar um Slayer. Vou usar um Slayer aqui, eu vou usar mais ou menos um 500, né? Beleza. Se a gente for ver alguma coisa aqui, ó, tá meio que descentralizado aqui no nosso aqui, ó. Tá vendo? Mas perceba que ele tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, o nosso zero que a gente colocou. E essa cor aqui, ó, que a gente não estilizou ainda, que é fazer o círculo lá, né? Vamos fazer ele, tá bom? Muito bem. Então eu vou ter aqui essa cor. E eu vou dar uma borda, border traço 2. Olha só como é simples, pessoal, trabalhar com Tailwind. Ó, border significa que eu estou dando uma largura para a borda. A largura da borda é de 2 pixels. Então só preciso passar border 2. Tá vendo? É muito tranquilo. Eu vou dar também, pessoal, a cor do texto. Eu vou dar um zinc traço. Eu vou colocar aqui um 100. Opa, um 100, tá bom? Muito bem. Só lembrando, pessoal, que aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, quebrar essas propriedades aqui, ó, uma abaixo da outra, tá vendo? Quando o espaço não dá, a gente pode fazer isso sem problema. Olha só que interessante, tá? Isso permite a gente fazer isso aqui no Tailwind, tá? Muito bem. Além disso, eu vou dar o seguinte, eu vou dar uma margem, vou dar um ml, quando eu quero puxar mais para a esquerda, tá? Quando eu quero puxar mais para a esquerda, eu dou um ml. O ml significa margem left. E aqui eu passo a quantidade. Então, se eu passar o mouse em cima, isso seria, olha só, margem left menos 0.5 rem. Tá vendo? Quando eu faço a medida. Essa aqui. Eu vou dar uma margem bottom aqui também, ó. Margem bottom de 2, tá certo? Margem bottom de 2, eu vou dar um fonte bold. Dar um fonte bold aqui. Border. Eu vou dar um stone. Na verdade, nem precisa colocar isso aqui por enquanto. Vamos deixar assim. Eu vou dar um items. Agora, se você prestar atenção, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Só que criou a bordazinha, só que tá feia, tá vendo, ó? Tá vendo que tá feia, tá quadrada. E o item, o zero, não tá centralizado no meio. Então, por isso, vamos usar o poder do Flexbox, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou dar o seguinte, ó. Items, ó. Items, center. Com isso, ele vai centralizar no meio. E lembra, pessoal, do tamanho? Então, eu vou dar uma largura e aqui, ó, eu vou personalizar da forma que eu quero. Então, eu vou dar um 30 pixels. Não existe essa medida definida no Tailwind. Então, eu posso criar aqui personalizado do meu jeito. A altura também vai ser de a mesma largura, 30 pixels. 30 pixels. Isso aqui, pessoal, essa largura e altura é da caixa, da minha div lá. Ó. Se você ver, ó, tá vendo? Ó, então, essa largura na horizontal e a altura na vertical. Tá vendo que tá quadrado? Tá vendo? Então tá feio, mas tá pegando forma, né? O que é que eu preciso fazer ainda? Eu vou pegar ainda um rounded. Então eu vou pegar um rounded, eita, traço e vou dar um full. Ó, eu vou arredondar ele, vamos dizer quase 100%, né? Se a gente for ver, e tcharam, pessoal, olha só que interessante, rapaz, olha. Tá igual o nosso, tá vendo? Apenas essa cor não tá legal. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu dar aqui, ó. Deixa eu dar uma cor dessa borda aqui, ó. Eu vou dar um border, traço, stone. Eu vou dar uma cor pra essa borda aqui, eu vou dar uns 400 pra ela mudar um pouquinho ali, ficar uma cor bem interessante, né? Vamos ver como ficou. E tá aqui, pessoal, do mesmo jeitinho, ó, tá vendo? Do mesmo jeitinho. Agora, vamos tirar essa cor vermelha, que é o background. Então, como é que eu faço? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Pra garantir mesmo que existe uma cor de fundo, porque dependendo do navegador, pessoal, o navegador pode aplicar uma cor por padrão. Então, para isso, vamos colocar um bg-transparent. Pronto. Quando eu faço isso aqui, ele tem uma cor, mas é uma cor transparente, que eu consigo ver, ó, o outro lado.
E tá aqui, pessoal, prontinho o nosso carrinho de compra. Ó, olha só que interessante. Ó. Então tá aqui, esse valor aqui que a gente vai colocar, ele vai vir dinâmico. Por exemplo, quando você adicionar o item no carrinho, ele vai ir. Só que nesse caso aqui, ó, se eu colocar 20, é que eu tô colocando de forma manual, né? Ó, então, ó, ele vai mostrar lá, vamos atualizar. Vai mostrar 20 lá, ó, tá vendo? Ó? Que é a quantidade. Ah, se eu tiver 20 itens no carrinho, tá? Então é isso aí. Então, por enquanto, vamos deixar 0 aqui, tá bom? Deixar 0. Muito bem. Então, essa parte aqui tá ok. Agora tem um detalhe, pessoal, importante, que é o seguinte, lembra que a gente criou aqui, ó, o nosso carrinho, olha só, lá na pasta, perceba que esse Cart Button é um componente aqui que tá na pasta de componente, é no Client Components. Lá no Server Components, a gente tem um componente chamado carrinho que vai renderizar esse carrinho. Beleza, então o que é que a gente vai fazer, ó? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Em Cart, eu tenho essa página aqui, ó, tá certo, ó? Então o que é que acontece? Aqui vai ficar o meu carrinho, os meus itens do carrinho. Vai mostrar o meu carrinho de compra, como um todo. Só que para mim ir para isso aqui, eu preciso clicar em cima do carrinho. Por quê? Ó, um exemplo. Eu tenho aqui, ó. O meu carrinho tá aqui, ó. Eu adicionei os itens aqui. Quando eu clico, aqui, ó. Imagino que eu vou adicionar um item. Eu adicionei. Quando eu clico, ó, vai me jogar para essa página aqui, que é a página de carrinho de compra. Tá certo? Então o que é que a gente vai fazer? Deixa eu limpar isso aqui. O que é que a gente vai fazer então, ó? Vai fazer o seguinte. Eu vou apontar aqui, ó, no meu Cart Button, aqui no href, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu vou para barra Cart. Olha só, eu vou navegar, eu vou linkar, quando eu clicar no meu carrinho, lá para aquela página lá. Então lembra que aqui, ó, para mim acessar o meu carrinho de compra, eu tenho que colocar o barra Cart. Olha só, se eu der um Enter, barra Cart, eu vou acessar a minha página de carrinho, olha lá, ó. Só que perceba que eu estou fazendo isso na URL. Isso eu quero que faça de forma dinâmica. Ok, beleza. Então o que é que eu vou fazer, ó? Com isso, aqui eu coloquei, ó, barra Cart. Eu estou no meu botão aqui, ó, que representa aquele botãozinho lá com a quantidade. Quando eu clico em cima dele, vai me jogar para a página de Cart. Vamos ver se isso funciona, ó. Então, eu tô aqui, ó. Eu vou clicar. Quando eu clicar, olha só o que vai acontecer, ó. Cliquei. Olha, me jogou lá pro carrinho de compra. E na URL, mostrou lá de forma dinâmica, ó. Barra Cart. Olha só que interessante. Tá vendo? Então tá funcionando, ó. Cliquei, jogou pro carrinho lá, ó. Tá bom? Então, basicamente é isso aqui. Depois a gente volta aqui pra gente colocar a quantidade de itens de forma dinâmica. Tá bom, pessoal? Beleza, muito bem. Beleza, pessoal? Então aqui a gente terminou o nosso Cart Button, correto? Agora o que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai lá para nossa page, tá? Aqui é a nossa page aqui, ó. Nesse page aqui é onde vai ser renderizado os meus itens. Na verdade eu vou chamar, vai ter uma volta aqui bem interessante, vocês vão ver, ó, tá? Então vamos lá, presta atenção. É o seguinte, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui no meu header, por enquanto eu vou comentar isso aqui, pessoal, ó, esses dois componentes, eu vou comentar o Cart Button e o Footer. Deixa eu tirar isso aqui, eu vou deixar o footer renderizando. Na verdade, pessoal, eu vou comentar o Cart Button e vou deixar o footer aqui, tá? Por enquanto. Vamos lá. Aqui é o seguinte, pessoal. Aqui abaixo do header, eu vou ter minha div, correto? Essa div aqui, ó, ela vai ter uma class. Ó. Então, eu vou dar uma class name aqui. E eu vou dizer que essa div vai ter um padding de 4. Padding de 4, tá? Muito bem. Eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar um H1. Olha só que interessante. Aqui eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar um nosso cardápio. Nosso cardápio. Essa parte aqui, pessoal, deixa eu mostrar pra você. Essa aqui, ó. Aqui no site original, ó, aqui, ó. Ó, o nosso cardápio, tá vendo? Nosso cardápio. Então, é essa partezinha que a gente tá fazendo, beleza? Então, nosso cardápio. Aqui eu já vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uma class, um estilo para esse H1, que ele tá feião, né? Então eu vou dar aqui um font bold, eu vou dar um text center, correto? Vou dar um text center, vou alinhar ele no centro, tá bom? E vou dar também aqui, ó, um text-2xl. Esse 2xl aqui, ó, se eu passar o mouse em cima, ele é equivalente a um font size de 1.5 rem, tá bom? Muito bem, ok. Então, tá legalzinho aí, tá? O que eu preciso fazer ainda? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou usar uma sacada aqui que o Tailwind, mostrar pra você uma sacada que o Tailwind tem. Lembra? Imagina o seguinte.
Quando a gente está trabalhando com CSS puro, a gente tem os breakpoints. O que seriam os breakpoints? São os tamanhos de tela. Eu estou numa tela maior. Quando eu chegar numa certa medida, tal conteúdo tem uma mudança. Pessoal, isso é muito interessante aqui no Tailwind, é muito fácil. Para isso, é só você fazer o seguinte, ó, um exemplo. Tem várias medidas, um exemplo. O MD, essa medida MD, ela é o que vale a 768 pixels. Então é como se eu estivesse dizendo assim, ó. Então, quando a minha tela chegar em 768 pixels, eu faço alguma coisa. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que o meu text, ele vai para o centro, quando ele tiver tá? Ele vai para o centro, quando ele tiver nesse tamanho de tela, e eu vou dar um text zinc, eu vou dar aqui uns 700, é a corzinha, tá, pessoal, dele, tá? Beleza. Então, olha só que interessante. Se a gente for ver aqui, ó, deixa eu ver se a gente consegue já ver alguma coisa aqui. Beleza, ó, nosso cardápio. Então, presta atenção. Mesmo que eu consiga... deixa eu ver se eu tentar inspecionar ele aqui. Deixa eu colocar no modo de responsividade aqui. Muito bem. Deixa eu afastar esse console todo para cá. Esse aqui para cá e aqui. Então, presta atenção. Ó, independente, ele sempre mantém no meio. Tá vendo? Ó, o nosso cardápio. Ó, olha só que interessante. Ó. Tá vendo? Ó, mantém no meio. Ó, tá vendo? Ó? Então, ó, independente, ele vai estar no meio. Tá? Então, essa partezinha aqui é bem interessante, tá? Muito bem. Então, eu dei um font bold para ele, tem um text center, beleza? E eu tenho o tamanho, que é o 2xl, que é 1.5 rem. E quando eu tiver na medida, quando eu tiver a minha tela chegar... Pronto, aqui, pessoal, ó, passei o mouse em cima, aqui, ó, o que é que ele significa, ó. Quando ele chegar no mínimo 768 pixels, então meu texto vai para o centro, tá? Então, text align center, na verdade, tá bom? Viu como é interessante? É isso aí, beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou criar aqui, ó. Eu vou criar outra div. Ó, outra div. Muito bem. Essa div aqui é o seguinte. Aqui é onde vai ter, pessoal, o meu conteúdo. Aqui, ó. No caso, todo esse conteúdo. Essas pizzas, isso aqui, ó. Tá bom? Esse container aqui, ó. Tá? Então, é nessa área aqui dessa div que a gente vai jogar aí. Então, aqui, a gente vai usar, pessoal, o grid, tá bom? A gente vai usar o grid aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó, class name, e vamos dizer que esse display é do tipo grid e não mais flex, tá bom? Por enquanto. Então, grid. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um... Eu vou fazer aqui, pessoal, e depois eu explico pra vocês, tá? Call, ó, vou dar um calls, eu vou colocar um... E quando ele chegar no mínimo, né, que é no MD, a gente acabou de ver isso aqui, vai ter um grid calls 2. Vou colocar duas colunas aqui. Vou ter um gap, vai ter um gap de 7. O MD, 2 pontos. Aqui de novo, eu vou ter um gap 10 e uma margem alta. Margem alta. Largura máxima, eu vou colocar minha largura máxima de 7xl. Essa medida aqui, pessoal, ó, 7xl, ela é equivalente, ó, vamos ver aqui, ó, se ele mostra aqui. Ah, tá, faltou um tracinho aqui, agora sim. Ela é o que vale aqui, ó, eu coloquei 5 aqui, cara, é 7 aqui, ó, agora sim. Ele é o que vale a 80 rem, que é o que vale a 1280. Então, quando eu chegar no máximo 1280, tá? Na verdade, é aquela largura máxima que eu estou definindo. Então, a largura máxima desse container é de 1280 pixels, tá bom? Aí eu vou ter um padding x no eixo x de 2 e um margem bottom de 16. Tá, pessoal? Isso aqui é o que faz toda essa coisa interessante aqui, ó. Se liga. Isso aqui, ó. Quando eu coloco aqui no modo de dispositivos, aqui, ó, tudo é o que faz isso aqui, ó. Essa responsividade, ó, essa responsividade, ó, tá vendo, ó? É aí nessa parte desse grid. Então o grid é muito interessante também, pessoal. Muito interessante mesmo, o grid, tá? Então vamos lá. Eu tenho um grid, um display grid, vou explicar para você. E tem um grid calls. Então em telas pequenas, eu vou ter um grid com uma coluna, tá bom? No mínimo, então quando eu chegar no mínimo, né, 768 pixels, agora eu vou ter duas colunas. Em telas médias, no caso, né? Tipo tablet e desktop. Beleza? E aqui, ó, eu tenho um gap 7, que é o espaçamento, tá bom? Adaptável. Ou seja, para telas pequenas. E gap de 10, no caso aqui a gente tem o gap de 10 aqui, ó, tá bom? Para telas médias e maiores. Perceba que eu tenho outro, no mínimo aqui, outro mínimo 768 pixels, tá bom? Então, basicamente isso aqui, pessoal, tá? Então, isso aqui vai fazer toda aquele nosso... responsividade, tá bom? Agora aqui tem uma sacada, pessoal, que é o seguinte, ó.
Aqui eu vou ter que pegar os meus itens, meus produtos lá da minha API, tá certo? E vou fazer um map neles aqui, tá bom? Então você vai entender como é que vai funcionar. Então o que é que eu vou fazer, ó? De cara, eu já vou fazer o seguinte, ó. Eu vou importar aqui, ó. Lá em cima aqui, eu vou importar aqui, ó. Então, import, eu vou colocar cart. Opa, cart não, data products, ó. Data products de API/pages, tá bom? Muito bem. O que eu preciso fazer aqui, pessoal? Aqui, a gente vai trabalhar com estado, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Ó, aqui de cara, aqui, ó, já vou fazer o seguinte, eu já vou criar aqui um estado. Então, const, tá bom? Eu vou criar 2 estados, depois eu explico pra você. Vai receber use state. Use state. Muito bem. Aqui a gente tem um problema. Deixa eu só colocar o nome aqui, ó. Eu vou colocar de products, tá? Vírgula 7 products. Isso aqui, pessoal, esses negócios de estado, eu expliquei isso aqui num curso de React que eu tenho aqui no canal, tá? Se você quiser aprofundar mais, você pode... Eu tenho um cursinho bem interessante, quase completinho, sobre React, que eu explico sobre o use state, use effect, tá? Bastante coisa interessante aqui. Agora, aqui é o seguinte, pessoal. No Next, como eu falei pra você, a gente tem aqui na pasta app, tudo são renderizados do lado do servidor. Isso aqui me daria um erro, eu usando esse state aqui. Inclusive, deixa eu importar ele lá em cima, que eu não importei. Ah, tá aqui, ó, não importei aqui. Eu gosto de jogar ele lá pra cima. Esse import, eu vou jogar lá pra cima. Ó. Tá, beleza. Vamos entrar aqui, ó, aqui, ó, e a gente vai ver um erro. Olha só que interessante, ó. Vamos lá. Vamos deixar carregar. Olha só. Beleza. Ele está dizendo aqui que eu tenho um erro, ó. Falha ao compilar, tá certo? Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui, ó? Que eu estou importando um componente que é do useState, que tipo, esse useState é apenas para trabalhar no lado do cliente, ou client component, tá vendo? Mas eu estou usando ele em um componente que é server component, que é renderizado do lado do servidor. Tá certo? Então, o que é que eu tenho que fazer com isso? A gente usa uma diretiva aqui, ó, que é o seguinte, você faz o seguinte, ó, use client. Agora, quando eu faço isso aqui, use client, se a gente for lá, não é mais para ter o erro. Vamos recarregar. E aí, pessoal, acabou o erro, tá vendo, ó? Beleza? Então, acabou o erro, tá? Então, eu tenho um componente, eu tô dizendo que agora, como eu tô usando um componente, como eu estou usando esses estados que só pode ser pode ser usado do lado do cliente e não do lado do servidor, porque, pessoal, são ações. Então, ações, tudo que o usuário consegue, por exemplo, um botão, quando o usuário dá um clique no botão, isso é do lado do cliente. O estado é do lado do cliente, então, no lado do servidor não pode ter isso. Então, para isso, eu tenho que dizer, no caso aqui, pro Next, que eu tenho que passar essa diretiva para ele poder aceitar isso aqui, tá bom? Senão, não dá certo, tá certo? Muito bem. Outra coisa aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou criar outro estado, const, e depois eu explico isso aqui pra você, tá? Então, cast, vírgula, vou dar um set cast, tá certo? Que vai receber o use state. Ok. Agora aqui a gente tem uma sacada. Por quê? Vamos lá. Aqui no meu page, aqui na minha API aqui, ó, perceba que eu tenho os produtos e eles têm os tipos. Eu tenho o ID que é do tipo número, name que é string, descrição que é string, preço que é do tipo number e imagem que é do tipo string. O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dizer, ó, como eu vou receber esses itens, tá? Como eu vou receber esses itens, vai ser armazenado no meu estado. Eu preciso fazer o seguinte, dizer também que tipar, na verdade, esse estado. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Eu vou criar uma interface, e vou dizer o seguinte, eu vou dar o nome dela de product, tá bom? Ó, assim. E aqui eu tenho um ID, que é do tipo number, na verdade, é o name, string, tá? Descrição, que é uma string, tá? Que é do tipo string. Eu tenho também, pessoal, o price, que é do tipo number, image, que é string. Pessoal, o TypeScript, ele é meio que... não é muito difícil não, tá bom? Você tem que praticar, tá? Mas entenda aqui o que é que eu quero dizer. Como esse array aqui, ó, ele vai receber os itens do meu JSON, e os itens, tudo tem um tipo, então eu crio aqui uma interface aqui
e faço o seguinte, ó. Como é que eu uso esse tipo aqui agora? Eu faço o seguinte, ó. Aqui eu abro assim, ó. Abro maior que e menor que. E eu coloco o tipo product, ó. Product, que é o quê? Essa interface que eu acabei de criar. E ele é o quê? Ele é não vai receber um array. Então, o meu estado aqui, o meu state aqui, ele vai receber um array de objetos, correto? Então, eu coloco aqui, ó. Eu passo o array, tá bom? E aqui dentro, eu digo que é um array, ó. Então, vai receber um array, tá bom? Então, assim fica bem interessante. Esse cart, pessoal, aqui, ó, esse cart aqui, ó, o que é que ele vai ser? Ele vai ser a quantidade, aqui, ó, essa quantidade aqui, ó, tá vendo? Aqui no caso tem 0, ó, do tipo número. Então, isso aqui é o tipozinho que eu vou dar pra... eu vou criar um tipo pra essa contagem aí, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Qual a diferença de você? A gente poderia usar aqui, ó, simplesmente eu usar aqui um type, tá? Eu poderia fazer aqui, ó, type e fazer o seguinte, ó, product, ó, perfeito. Aqui eu tenho que passar como se fosse um objeto. Perfeito, ó, tá vendo? Ó? Eu posso usar o type. Agora, quando eu uso, qual a diferença do type e do interface? Porque o interface eu consigo estender, tá certo? Então, no type aqui eu não consigo fazer isso, tá? Tem outras formas aí, mas a gente não vai ver isso aqui agora, tá? Interface. Então, interface, products, aí sim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou estender o seguinte, ó. Eu vou fazer uma interface, ó, interface, e eu vou colocar, ó, cart, item. Cart item, tá vendo? Extended, ó, opa, extends, ó, extends de quem? Eu vou estender de products, ó, de product, tá? E aqui eu faço o seguinte, eu crio a minha propriedade aqui. Então a propriedade aqui é o quê? Quantity, dois pontos, e vai ser do tipo number. Tá bom? Quantity do tipo number. Por quê? Depois, esse quantity aqui, ele vai fazer sentido para você. Nesse momento aqui, ele não vai fazer, mas mais na frente ele vai fazer, tá bom? Como esse cart, esse set cart aqui, ó, vai ser o meu carrinho de compra, vai mostrar a quantidade de itens, tá? Então, eu preciso tipar ele com essa interface, com esse tipo que eu acabei de criar. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu simplesmente passo cart item, que é o quê? Que é um array. E aqui eu preciso dizer também que é um array. Tá vendo? Beleza. Então eu acabei de criar tipar tudo bonitinho aqui, tá? Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai percorrer esses produtos aqui, eles têm... tá dizendo aqui, ó, que ele tá sendo declarado, mas não tá sendo usado. São aqui, ó, esses dados aqui, ó. Tá bom? Data products. Aqui, ó, data products. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu vou percorrer. Então a gente vai usar aqui a expressão... Tá? E vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu product, ó, products.map, beleza, .map. Eu vou tornar um product, eu vou criar um product aqui, o parâmetro que vai retornar aqui. Aqui eu vou fazer assim, ó, beleza? E aqui dentro, o que é que eu vou fazer, pessoal? Aqui eu poderia só por enquanto fazer assim para parar o erro. Aqui eu vou chamar o quê? Eu vou chamar o meu menu items, presta atenção à sacada. E você vai entender. Aqui dentro eu vou ter que criar o meu menu items, ó. Eu vou criar o meu menu items, tá bom? Que o meu menu items é ele que vai mostrar todos os meus produtos, tá bom? Então é o meu menu item. Então você vai entender como é que isso aqui vai funcionar. Ó, então eu vou deixar por enquanto aqui, ó, no page, aqui, ó, cadê? No meu page aqui, por enquanto eu vou deixar esse fragmento. Porque depois eu vou usar, eu já vou até chamar ele aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, menu items, ó, meu menu items. Eu vou chamar ele aqui. Então vamos lá, vamos então trabalhar no nosso, pessoal, no nosso menu item, tá certo? Então vamos lá, vamos criar o nosso componente menu item. Então vamos lá, ó, vamos lá, o que a gente vai fazer aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma div, tá, ó, uma div aqui no meu return, e vou dizer que essa div, class name, e vou dar um flex, é um display flex, e vou dar um items center, ó, item center, e vou dizer também, eu vou dar um espaço aqui, ó, space, eu vou dar um space x no eixo x de 4, aqui, de 4, lá ele, e vou dar um padding aqui de 4, lá ele também, e vou dar um border, ó, border, tá, border traço bottom. Pessoal, deixa eu mostrar pra você, esse border aí, ó, tá vendo essas linhas aqui, ó, se você prestar atenção, em cada item, ó, tem uma bordazinha, ó, tá vendo, ó, eu tenho essa bordazinha. Então eu tô trabalhando nesse layout aqui. Como é que eu faço? Eu crio todo esse layout e chamo ele lá no page.
passando as propriedades que vêm da minha base de dados. Entendeu? Você vai entender. Se não entendeu, você vai entender, tá bom? Muito bem. E aqui eu vou passar, pessoal, o seguinte. Eu vou dar um hover, 2 pontos. Esse hover aqui é quando eu passar a mão em cima, a mãozinha, eu vou criar um BG, traço, zinc, traço, vou dar uns 200 aqui, que é uma coisinha meio que branca, tá? E vou dar uma animação. Duration, ó, duration. Aqui eu vou colocar 75, transition, traço colors. Opa. Colors. Ainda não tá fazendo sentido aqui, pessoal, tá? Mas quando a gente chamar todos ali os dados, você vai ver que vai ficar bem interessante, beleza? Então, beleza, é um display flex, olha só. Eu tenho um display flex aqui, deixa eu quebrar aqui, tá? Beleza. Um display flex, eu dou um item center, eu vou dar um espaço no eixo X de 4 aqui, a medida, no caso, seria essa medida aqui, ó, 16 pixels, e um border, eu vou dar uma bordazinha na parte de cada item abaixo. Show de bola. Agora aqui, pessoal, ó, deixa eu fazer o seguinte, ó. Dentro dessa div, eu vou colocar a minha imagem, eu vou dar uma img, tá? Que essa imagem é a que vai receber a minha imagem lá dos meus dados, tá certo? Beleza. Por enquanto, essa imagem aqui, ela vai... Eu vou dar um src aqui e por enquanto ela não vai receber nada por enquanto, tá certo? E o meu out vai receber aqui por enquanto nada por enquanto também, tá? E eu vou dar uma classe para essa imagem, tá? Mas por enquanto, vamos logo dar essa classe, né? Dar uma classe name, eu vou dar uma largura. Isso aqui é a largura da minha imagem, tá? Mas por enquanto, vamos deixar assim, ó. Vamos deixar só assim, tá? E vamos continuar aqui. Eu tenho a minha imagem. Depois da minha imagem, eu vou ter, pessoal, uma div, ó. Vou ter uma div, certo? Essa div aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que ela é um flex traço 1. Quando eu uso flex 1, eu tomo todo o espaço disponível, tá? E vou dar um cursor pointer. Eu vou explicar pra você, ó. Isso aqui é isso aqui, ó. Ó, tá vendo que quando eu passo a mão em cima, ó, eu tenho um cursor pointer, ó. Um cursor pointer, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, pessoal? Essa coisinha aqui, ó, quando eu passo a mão, ó. Então, essa é a transição, ó. É uma duration 75 e transition colors, tá vendo, ó? Beleza? Ok. Então, perceba que eu tenho um cursor pointer aqui, ó. Quando eu passo em cima desses itens, dos títulos, etc. Então, é aqui, ó, cursor pointer. É essa div que vai englobar, inclusive, o meu título, e vai englobar a minha descrição, etc. Tá bom? Muito bem. Aqui eu vou criar um H2, tá? Eu vou criar um H2 aqui e vou dar já uma class, um espacinho, dar um class name. Essa classe aqui, ali é o meu título, pessoal, tá? Então eu vou dar um fonte no meu bold, text zinc, que no caso é a cor aqui, tá, pessoal? De uns 800. Título, beleza? Depois, abaixo do título, eu vou ter um parágrafo, que no caso seria aqui, ó, vou colocar um class name, que no caso seria aqui, ó, um text traço SM. Esse traço SM, pessoal, seria um 14 pixels, tá bom? SM ali é como se fosse a medida em 14 pixels, tá bom? Text traço gray, que é um cinza, né? Um text gray dá uns 600 aqui. E aqui eu vou colocar descrição. A descrição do produto, tá bom? Seria a descrição do produto. Aqui eu vou criar uma div aqui embaixo, class name. Essa div aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter um flex, um display flex, eu vou ter um justify, um space between, dela eu vou criar aqui, ó. Eu vou explicar pra você, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui e vou explicar pra você, peraí. Eu vou ter um parágrafo, onde esse parágrafo, ele vai ter um exemplo, o preço, tá? Ele vai ser o preço ali. Então, eu vou colocar assim e vou colocar desse ponto, vou colocar 20, beleza, assim, ó, tá? Deixa eu dar uma class name. Eu vou dar um class name aqui e vou colocar um text-lg, que no caso a medida LG é como se fosse ali 1.125 rem, tá? Ou 18 pixels, tá bom? Muito bem. Fonte semi-bold, tá? E eu vou ter também um text, tá? Um text traço red, traço essa corzinha aqui, eu vou colocar 400. É um vermelhinho meio que fraquinho. Ok. Então, pessoal, deixa eu explicar pra você. Aqui seria aqui, ó, o título, aqui, ó, vamos pro site aqui, ó. O título, a descrição, o preço, tá? Agora, se você prestar atenção uma coisa,
eu coloquei aqui, ó, nessa div aqui, ó, é um justify space between. O que é esse space between? Vai ser a distância aqui do meu preço e do meu botão que eu vou criar. Perceba que eu tenho um botão aqui, ó. Então, ó, eu tenho um space between. O space between joga um item para o lado esquerdo e outro para o direito. O mais colado possível, tá? Ok. Então, para isso, agora eu vou criar aqui, ó, o meu button. Olha só que interessante, tá bom? Esse botão aqui vai ser o de adicionar, tá? Eu já vou até colocar, pessoal, o ícone, que ele tem um íconezinho aqui, ó, se você for ver. Tá vendo esse ícone de maisinho aqui, ó? Eu já vou até colocar ele, esse ícone de mais. Então já vamos importar ele aqui, ó. Então, import, e vou colocar aqui um from @tablet react icon plus, icon plus. É o nome do ícone, tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Primeiro, eu vou criar uma classe para esse botão, tá certo? Então, eu vou dar um class name, esse botão. E o que eu vou dizer? Esse botão ele vai ter um flex, vou dizer que ele é um flex, é um botão que ele vai ter um flex. Ele vai ter um items center, ó, item center. E eu vou ter também um gap de 1. O gap de 1, pessoal, é a distância aqui, ó, do íconezinho de mais, ó, e do nome adicionar. Então ele tem um gap entre o mais e o adicionar, tá bom? Então é isso aí, esse gapzinho aqui, ó, um gap de 1. E aqui eu vou dar um bg-green de 300, né? Essa corzinha meio aqui bem fraquinho, um verdinho fraquinho, tá? Vou dar um rounded md, que seria um de 6 pixels, tá bom? É igualmente a 6 pixels. E aqui eu vou só quebrar para baixo, aqui, ó. Beleza. Então eu tenho meu botão aqui com essas propriedades dele. Agora, pessoal, é o seguinte, eu preciso colocar também uma borda. Eu vou colocar uma borda nesse botão, tá? Então eu vou quebrar ele para baixo. E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um border, tá? Eu vou dar um border aqui de zinc traço... Aqui é a cor da borda, tá, pessoal? De 300. Tá bom? É uma bordazinha que eu vou criar no botão, tá? Primeiro eu vou dar aqui um border, né? Border, beleza. E aqui eu passo a cor da borda. Eu vou dar um padding no eixo X de 2. Eu vou dar um padding, um respiro no botão. E vou dar um padding no eixo Y de 1, tá certo? Que seria igualmente 4 pixels, tá? Eu vou também fazer o seguinte, dar um text-sm, o text pequeno, o texto vai ser pequeno, e vou dar a cor text-black, é a cor do meu texto, tá bom? Beleza. Então aqui tem a sacada. Lembra? Há várias medidas de tela. Então a gente tem outra medida de tela, que eu vou fazer o seguinte, ó, quando eu chegar no mínimo, eu vou colocar o SM, 2 pontos. Quando eu chegar no mínimo 640 pixels, então o SM ele representa 640 pixels. Então é como se eu estivesse dizendo, quando eu chegar no mínimo 648 pixels, o meu botão ele vai ter uma largura definida por mim. Então a largura que eu coloquei vai ser de 100 pixels, opa, minúsculo, 100 pixels, e a altura vai ser também de... opa, coloquei 2 vezes aqui. Eu vou ter uma altura de 30 pixels, ó. 30 pixels. Então eu vou ter a largura de 100 pixels, a altura de 100 pixels e vou ter aqui uma margem alta. Então mx traço alto. Tá bom? Beleza. Essa aqui é a configuração do estilo do nosso botão, tá? Beleza. Agora aqui tem a sacada. Eu vou colocar aqui, pessoal, o seguinte. Esse adicionar eu vou colocar ele entre um P, colocar ele num parágrafo, tá? Esse parágrafo eu não vou nem colocar nada de estilo nele não, tá bom? Só deixar ele assim mesmo, adicionar. E aqui, antes do adicionar, eu vou colocar o ícone. Então lembra, se você quer que o ícone fique para a direita do nome, você tem que colocar o ícone depois do nome, do título, do nomezinho. Se você quer colocar o ícone antes, então você tem que colocar antes, tá bom? Então vamos ver como ficou. Então vamos colocar aqui o nosso ícone. Então icon plus. E vamos dar aqui alguns estilos para esse ícone. Então a primeira coisa, eu vou dar um size. O size dele vai ser de 16, tá certo? Eu vou dar também aqui um stroke. Stroke é o peso ali do ícone. Eu vou colocar 2. Stroke 2. Show de bola, pessoal. Com isso, a gente concluiu aqui essa partezinha, tá? Agora é o seguinte, vem a parte interessante. Porque aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. No meu page aqui, ó. Ó, vamos lá pro nosso page, tá, ó.
no meu page, eu vou chamar eu vou percorrer os meus itens, correto? Lá da minha base, lá do meu JSON, e vou chamar o meu menu item, o meu componente de menu item, e o que eu vou passar? Eu vou passar para ele algumas propriedades, tá certo? Então, o que eu vou passar para ele? Eu vou passar, primeiro, ó, eu vou passar aqui, ó, um key, tá certo? Que vai ser products, ó, product.id, tá bom? Então, ponto .id, esse aqui, depois eu vou explicar pra você o que é isso aqui, tá bom? Eu vou passar o meu ID, esse ID aqui, você vai ver que ele vai fazer muito sentido, tá? E eu vou pegar um product.id. Eu vou passar também o meu name, ó, name, que vai receber products.name. Opa, product.name. Name, eita. Esse errinho aqui, pessoal, que ele tá dando, ó, no ID, tá? Esse problema aqui é porque eu preciso tipar ele. Que eu tô chamando o meu menu item, passando, e eu não criei nenhum tipo para ele aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, aqui no menu item, vamos voltar aqui, ó, e vamos fazer o seguinte, vamos criar um tipo para esses caras, tá? Então o que é que a gente vai fazer, ó? Eu vou criar aqui, ó, uma interface, então interface. Eu gosto de usar bastante interface, pessoal, em vez de tipo. E eu vou ter um ID, tá? Opa, interface. E vou dar o nome dessa interface. Vou colocar menu items props. Ó, menu items props, tá bom? Ok. E eu vou ter um ID, dois pontos, que é um number, tá certo? Eu vou ter um name, que é do tipo string. Ó, que é do tipo string. Opa, string. Eu vou ter também uma description, que é do tipo string. Eu vou ter também ainda, pessoal, o meu price, dois pontos, que é do tipo number. E vou ter o meu... Eu vou criar também aqui, pessoal, uma funçãozinha. Eu vou colocar add cart. Você vai entender o que é isso aqui, tá bom? Dois pontos. E essa função, ela vai receber um ID, que é do tipo number, tá bom? E que... Opa, aqui não. E que não vai retornar, vai retornar um vazio. Então, void. Tá bom? E aqui, eu preciso fazer o seguinte, eu vou receber, pessoal, porque assim, ó, eu tô chamando o meu menu item lá no meu page e tô passando esses valores. E esses valores têm um tipo, então eu preciso tipar eles aqui. Então eu vou receber aqui, eu vou receber um ID, eu vou receber também o meu name, eu vou receber ainda a description, eu vou receber aqui também o meu price, e eu vou receber também a minha image, tá bom? E vou receber também a função add cart, tá bom? O que é que ele tá dando esse erro? Agora eu preciso passar aqui, ó, dois pontos, e eu vou passar, ó, aqui, ó, o meu menu items props. Acabou o erro, tá vendo? Aqui, ó, por enquanto, né? Image, eu tenho um... Ah, tá, eu não passei a imagem aqui, pessoal, ó. Add to cart, eu preciso passar aí image, dois pontos, string. Agora sim. Pronto, tá vendo? Então, beleza. Por enquanto aqui tá show de bola. Então, eu tenho o meu ID, o name, description, price. Então, já vamos até passar, pessoal, ó. Aqui no título, eu vou passar name, ó, vou passar o meu name. Na descrição, eu vou passar description. Aqui no meu preço, aqui, ó. No preço, eu vou passar aqui, ó, o símbolo aqui do real, né? E aqui eu vou receber o meu price, ó, price e ponto to fixed. Significa que eu quero dois números apenas na casa decimal, tá bom? Então eu vou formatar ele com dois números na casa decimal, tá? Show de bola. O que ainda falta aqui ainda? O meu add to cart. O add to cart é a função que vai adicionar os itens no carrinho. Então, eu vou chamar ela depois aqui no meu botão, tá? Mas por enquanto, vamos lá no page e vamos passar esses produtos, tá? Então, ele tá dando um erro aqui, ó, porque eu espero, ainda tem, eu já passei o ID, já passei o name e faltam outras propriedades. Description, olha só, pessoal, já completa pra mim, ó. Só em eu dar um description, já completa pra mim, ó, tá vendo? Ó? Entendeu? Então, eu vou pegar o product.description, ó. Já passei essa propriedade também pra lá. O que ainda falta? Falta eu passar o meu price, ó, description price, e eu vou pegar product.price. Ainda tá faltando mais alguma coisa. Quem que tá faltando? Add to cart. Add to cart. Eu vou passar add
to cart. Por enquanto não tem essa função. A gente vai criar essa função depois. Por enquanto eu vou passar aqui. Por enquanto, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá voltar no meu menu items e vou até comentar. Ah, não. Deixa ela assim mesmo por enquanto, tá? Vai dar esse erro aí. Tá, por enquanto. Depois eu crio essa funçãozinha aí. Eu vou até criar logo aqui, ó. Então, const add cart. Como é que é o nome dela aqui da função? Add cart. Beleza, eu vou até criar aqui, ó. Cart. Add cart. Beleza. Beleza, pronto. Então, deixa ela aqui, ó. A função add. Então, eu já passo ela aqui, ó. A função add cart. Pronto. Falta aqui ainda falta a imagem. Então, a imagem eu vou pegar o product.image. E pronto, pessoal. Acabou. A gente mandou todas as nossas propriedades, tá? A gente chamou o menu items e mandou essas propriedades vindo da base de dados, tá? E lá a gente renderiza elas aqui bonitinho. O nome, a descrição, o preço, tá? Ok. Então, basicamente é isso. Agora, pessoal, tem uma sacada interessante, tá? Que depois a gente vai fazer, que é o seguinte. A gente já pode... Eu vou até chamar o meu botão aqui, ó. Eu comentei aqui no page. Deixa eu chamar aqui o meu... Eu já vou chamar o meu cart button, deixar ele bonitinho lá aparecendo, tá bom? Deixa eu pôr ele aqui, ó. Na verdade, vou pôr ele aqui, ó. Beleza, pessoal? Agora tem o seguinte. Se você prestar atenção, a gente tem passou os nossos itens, mas a gente não está adicionando no estado esses dados. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui, pessoal, o useEffect, ó. Vamos lá, então, usar o useEffect. Então, useEffect, tá? Deixa eu ver se ele importou lá. useEffect, beleza, importou lá. E o useEffect. Ok. Aqui, esse useEffect é o seguinte, pessoal. Toda vez que a página carregar, tá? Toda vez que a página carregar, ele também... Que o componente for montado, ele renderiza alguma coisa, tá bom? Então, eu vou passar esse array vazio. Significa que ele só vai... toda vez que a minha página for recarregada, esse useEffect vai ser chamado e vai executar o que tem dentro, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Set products. Quem que eu vou passar, pessoal? Eu vou passar o meu data products. Olha só que interessante. Ó, pronto, agora com isso, eu já tenho que renderizar. Como eu estou adicionando meus produtos no estado, então eu estou percorrendo, ó, eu chamei, a minha página foi montada, setei aqui, essa função foi chamada e passei para dentro data products e vou percorrer data products aqui, ó, então products.map e estou percorrendo cada item, estou mandando via parâmetro no menu item e o menu item vai renderizar para nós, tá? Então vamos ver se isso vai funcionar. Aê, pessoal, aí, tá aí, ó, beleza? Então tá aqui os nossos... só tá faltando as imagens, né, pessoal? A gente tem que ver o que foi que aconteceu aqui nessas imagens aqui, tá? Não tá funcionando nada ainda, ó. As funções, ó, nada, tá vendo? Porque a gente tá criando apenas a nossa UI. Depois a gente vai colocar essa funcionalidade aqui, tá bom? Então, beleza, ó. Então tá aqui funcionando. Deixa eu ver as imagens. O que é... Products.image. Ah, tá, pessoal, ó. Eu preciso no meu menu item, lembra que eu não tô passando... eu não tô passando aqui, eu preciso passar a imagem, moço, então não vai dar certo, ó. Então eu pego aqui, ó, né, a minha image, agora sim, ó, beleza? E ainda na minha image eu vou dar os estilos pra ela, né? Então eu tenho um alt e eu vou pegar aqui também, ó, name, alt, e vou passar o name do produto, né? Beleza, ok. Agora eu vou dar uma classe aqui, ó. Então, class name na minha imagem. O que eu quero na minha imagem? Eu quero uma largura, aqui, ó, traço de... Eu vou dar uma largura de 28, tá? E vou dar uma altura também de 28, tá bom? O que eu quero ainda? Eu vou dar um rounded, ó. Então, rounded, eu vou dar um MD, que o MD, pessoal, é isso aqui, ó. Se você for ver aqui, ó, tá vendo que ela, um pouquinho, elas começou os cantinhos, ó, olha os cantinhos que aconteceu, ó, tá vendo? Começou ficar meio que arredondadinho, tá vendo? Beleza? Show de bola. Então é isso que a gente tá fazendo aqui. Então, rounded MD, uma pequena moldurazinha nas bordas das imagens, tá bom? Show de bola. Eu quero também, quando eu passar a imagem, a mão em cima, porque o nosso aqui, ó, quando a gente passa a imagem, olha o que acontece, a imagem gira, ó, tá vendo? Tem esse efeitinho, o nosso não... Opa, fechei aqui sem querer, pessoal. Localhost 3001. Deixa eu fechar aqui, ó, sem querer aqui. Tá vendo aqui? Quando eu passar a mão, ó, tá seco, não tem animação nenhuma. Tá vendo? Então essa animaçãozinha a gente vai colocar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um hover, então, hover, 2 pontos,
tá bom? Então o hover é assim que a gente usa. Então eu vou dar um menos rotate, ó, menos rotate, traço 2. Isso significa que eu vou girar no sentido anti-horário. E eu vou dar uma duration, uma duração aqui, eu vou colocar uma duração de 300, tá? Ó. Então é uma duração de 300 milissegundos, tá bom? Então com isso, vamos ver se funcionou. Então tá aí, pessoal, tá vendo? Ó, ó, a nossa imagem tá girando. Eu posso até colocar mais... na verdade, eu vou dar também, pessoal, um scale para ela, né? Para isso aí. Então, hover scale. Agora eu acho que sim. E tá aí, pessoal, ó. Ó, tá vendo, ó? Ele dá um scale, ó, tá vendo, ó? E tá aí, pessoal, ó. Legal, tá vendo, ó? Então, show de bola. Então, ó, a gente falta ainda. Aqui a gente já criou, ó. Vamos lá, vamos lá. A gente acabou de criar o nosso menu item. O nosso menu item tá prontinho. Falta algumas coisinhas aqui simples pra gente. No caso, apenas o add cart. Ó. Tá, esse ID aqui eu vou passar ele mandando via a chamada da função. Então a gente criou o nosso menu items, tá? A gente criou o nosso cart button também aqui, ó. Tá bom? Tá prontinho o nosso cart button. Tá faltando o que agora? Nosso cart items, tá bom? Então essa aula ficou bem grande, pessoal, tá? Então na próxima aula a gente vem e a gente faz essas outras partes aqui. A gente vai depois criar o nosso cart items e depois a gente vai dando as interatividades, adicionar o carrinho, etc. Remover, tá bom? Então vai ser uma aula específica, isso aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal. A gente fez essas partes aqui. Então para não ficar muito grande, muito cansativo, a gente volta nas próximas aulas aí, tá bom? Então um abraço, até a próxima. Valeu!